o Alckmin, a Marina, o Haddad e outros menos cotados. Vamos rezar. O momento é de oração. Rezar pelo país, rezar pelo seu povo, rezar pelos nossos governantes, rezar pelo nosso presidente que está aí terminando o mandato, que tenta acertar a maneira dele ou não, agradando ou desagradando, mas que tenta acertar. E rezar por aqueles que almejam sentar-se naquela cadeira tão cobiçada lá no Planalto. É isso que eu desejo e rogo a vocês. Em nome da concordância, em nome da compreensão religiosa, política, não deixem de comparecer às urnas. Estejam lá e cravem o seu voto. É muito importante, porque quanto menos votos forem colocados naquela urna eletrônica, mais chance teremos de eleger uma pessoa sem representatividade. E o que é um presidente sem representatividade? Vamos eleger um presidente com pelo menos 80, 90 milhões de votos. Não vamos nos omitir, porque omissão também é crime. Pratica-se o crime por comissão, por ato, e pratica-se o crime também por omissão. Então não vamos ser omissos. Vamos participar, vamos sair de nossas casas e vamos cravar o nosso voto lá, seja a favor de fulano, cicrano, beltrano, não importa. Vamos nos deixar levar pela nossa própria consciência, porque nós temos que sair desse fundo do poço, alguém tem que nos tirar, porque a contribuição nós já damos, agora eles têm que dar a sua contribuição. É um risco que nós corremos. Mas fazer o quê? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, vamos fazer o quê? Entre correr o bicho pega e o bicho come, então vamos correr. Não vamos ficar para o bicho nos comer. Vamos correr, porque no caminho, de repente, a gente consegue dar uma rasteira no bicho que nos persegue. Porque ao ficar para o bicho nos comer, nós estaremos nos omitindo. E nós não podemos nos omitir num momento tão crucial, tão importante, político, religioso para o Brasil. Através desta tribuna, eu tenho defendido postulados. Vocês têm observado que eu não venho aqui para vender feitiço, para chamar ninguém para ir para minha casa, para jogar búzio, que eu sou o bambambam, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Mas muito embora eu tenha trazido um tema que vai descambar para esse caminho, e eu preciso tornar isso público no Brasil e no mundo, aonde chega a visualização deste blog que é o brasilcandombleverdade.blogspot.com. Meus caríssimos ouvintes, meus caríssimos irmãos, meus caríssimos eleitores, não sou candidato, estou aqui como advogado, jornalista e babalorixá, defendendo com unhas e dentes, como um leão, os postulados do meu segmento religioso, porque nós vivemos também uma guerra religiosa aqui no Brasil. Conforme eu já me referi em vídeos passados, que estão aí, vocês podem acessar a hora que quiserem. Quiçá Deus nos ajude a fazer uma boa escolha. E que oremos para que o nosso companheiro, nosso irmão, candidato, tenhamos simpatia ou não por ele, mas que ele se recupere
dos ferimentos que eles foram causados por uma pessoa dotada de um ato impensado, isoladamente. Porque por mais que não se concorde com suas ideias, nós não podemos confundir difusão de ideias, às vezes sectárias, radicais, com o sentimento de humanidade. O sentimento de humanidade tem que se sobrepor a todos os demais sentimentos. É o que desejo ao candidato Jair Bolsonaro e fico solidário com a sua família nesse momento tão difícil. E quanto à eleição, somos nós que iremos decidir. Bem, feito esta ligeira preleção sobre o momento que vivemos, que vive o Brasil e que eu não poderia me omitir, nós vamos entrar realmente no assunto também assaz interessante, tá? Não que seja melhor, mas é interessante. Hoje eu intitulei o programa de hoje dei esse mote, o mote que eu dei ao programa de hoje é o de ser previsionista e ser afirmativo. Para que vocês entendam melhor o que é ser previsionista e o que é ser afirmativo. Se nós formos rebuscar nas redes sociais, em muitos programas de rádio, de televisão, nós vamos encontrar muitos palpiteiros, muitos previsionistas, tá? Que teriam tido uma antevisão de que algo iria acontecer desta ou daquela natureza. Me permitam, os senhores, tá? Desacreditar nessas pessoas. Por quê? Porque os nossos mentores espirituais, eles não estão preocupados em mostrar, muitas das vezes, para um descrente que busca, num tipo de oráculo, num jogo de búzio, num jogo de cartas, num jogo de adivinhação, que engloba todos, em qualquer tipo de oráculo, uma resposta para um fato grave que possa vir a acontecer e que com isso possa elevá-lo a um plano de superioridade. É o que nós temos mais visto por aí. O ano começa numa segunda-feira, tá? O ano será regido por Exu e por Obaluaê. O ano começa na terça-feira, o ano será regido por Ogum. O ano começa na quarta-feira, será regido por Iansã, pela minha mãe Iansã, pelo meu pai Xangô. Começa na quinta-feira, será regido por Oxóssi, na sexta-feira por Oxalá, no sábado pelas Iabás, no domingo por Oxalá e também pelas crianças. Tá? Qual é o fundo de verdade que nós temos diante disso? Nenhum. Até porque se nós formos rebuscar lá a doutrina da matriz africana, que não é a mesma esposada, que não é a mesma adotada hoje no Brasil, devido ao sincretismo, devido a esse entrelaçamento de raças do negro africano, que foi trazido ao Brasil na condição análoga de escravo, ao branco escravizador, ao índio dono da terra, aos encantados, nós vamos ver que existem muitas diferenças, até porque todos nós sabemos, nós
que somos estudiosos do culto afro, nós sabemos que a semana Yorubá, ela é formada de 5 dias. 5 dias. Mas aqui no Brasil convencionou-se criar-se uma semana de 7 dias. São 16 orixás cultuados aqui na terra, mas aqui no Brasil, mas nós sabemos que lá em África existe um número muito maior de semideuses que são cultuados, mas cujo fundamento se perdeu no tempo, no espaço, por causa da oralidade. O nosso culto, nós não temos um tratado, nós não temos, eu não digo uma Bíblia, porque Bíblia é lá dos religiosos, não temos um tratado, nós temos um Alcorão ou um Corão, não temos nada, é a oralidade. E vocês sabem que a oralidade, tá, ela percorre um caminho muito controverso, por quê? Porque é um conjunto de saberes, tá? De pessoas que cada um aprende de uma maneira e procura jogar em livros, jogar em palestras, jogar em programas, né? Os seus saberes. E você vai pegar aqueles saberes em cotejo, em comparação com outros saberes afro-brasileiro, você vai encontrar aí uma série de indagações, cada um defendendo o seu postulado, mas no fundo, sem nenhuma base de sustentação legal, em que possamos dizer assim, não é isso. Se pratica isso no candomblé, se a semana aqui no Brasil passou a ser de 7 dias, por causa disso, e não porque que não se aplica a semana Yorubá, que é de 5 dias, aí nós não teríamos mais como imputar a regência do ano aos 16 orixás, porque estaríamos levando em conta a semana Yorubá, que é de 5 dias. Então, isso aí que é só um exemplo, da diáspora africana, que difere em muito da diáspora do culto afro-brasileiro, que diferem muito da diáspora do culto afro-brasileiro. Por quê? Por causa desse entrelaçamento religioso que ocorreu no Brasil, desde o Brasil colônia, e que hoje permanece. Então, vocês estão vendo aqui atrás de mim algumas páginas de um jornal. O jornal O Povo, do Rio de Janeiro, tá? De uma edição histórica datada de outubro de 2000. Então, sobre esse trabalho aqui, é que eu vou falar. Por que eu vou falar sobre isso? Por que eu vou falar? Porque eu escolhi o tema afirmação e previsão. Quando uma pessoa diz uma previsão, eu tenho uma previsão de que tal fato irá acontecer. Ele automaticamente está criando um subterfúgio para que não lhe venham cobranças. Porque ele pode dizer assim, não, eu fiz uma previsão, e a previsão é falível. Aliás, como tudo no mundo é falível, está sujeito a erros. No caso que nós iremos analisar aqui, tá? Nós estamos diante, eu vou mostrar a vocês que eu estou diante de uma afirmação que difere completamente da previsão. Sem medo de crítica, sem medo de jocosidade, de ser jocoso, taxado de jocoso ou risível, seja lá o que for, não interessa. Eu estou aqui ocupando uma tribuna em que eu tenho que falar a verdade. Então aqui é um ato retrato deste que vos fala, tá?
e da minha esposa, a Yalorixá, a Noxê, pelo lado do Nagô Vodum, do Jeje Nagô, do Maranhão, porque nós trabalhamos em conjunto, chegamos a esse resultado aqui. E que não foi uma previsão, foi uma afirmação. E que notem bem, meus caríssimos internautas, meus caríssimos irmãos brasileiros. Eu quero mostrar para você qual é a diferença entre uma previsão e uma afirmação. Mas por que eu resolvi abordar esse tema? Por causa do momento político que nós estamos vivendo. Esta matéria foi divulgada no meu blog, escrita, tá? Foi matéria de divulgação em um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, que é o jornal O Povo do Rio. Está documentado. Então, como a gente diz lá no direito, as palavras se perdem no ar e os escritos permanecem. De repente, o que eu estou dizendo aqui, as palavras se perdem, mas vai ficar gravado, não se perderão, porque não é um escrito, mas é uma imagem gravada e falada. Aqui é a mesma coisa, foi um escrito que permanece ad eterno. Um dia, quando Olorum resolver fazer a minha passagem, isto aqui permanecerá para os meus sucessores. E alguma contribuição será tirada pelo meu povo, pelo povo brasileiro, desta matéria. Então eu quero deixar bem claro aqui a vocês, que os semideus, os orixás, tá? Os encantados, os Exus Eguns, que são espíritos de luz, que estão aqui para resgatar o seu karma, porque eles tiveram vida anterior, eles estão aqui para nos ajudar, independente do que a gente possa dar a eles ou não. Conforme eu já disse anteriormente, torno a repetir, eles não precisam de vela, eles não precisam de cabrito, de galinha da Angola, de nada. Tudo isso faz parte de uma cultura, é um fetiche. E que faz parte do sacro ofício ao que eu me referi no último programa. Então ninguém é possuidor de um sortilégio de boa sorte ou de má sorte para quem quer que seja. Por quê? Porque cada um de nós possuímos um mentor ou mentores espirituais que nos protegem, que nos autoprotegem das injustiças, das covardias, das traições. Muito embora, das vezes, nós somos os responsáveis pela atração dessas covardias, dessas traições. Porque ao contrário do que muitos religiosos pregam, não existe atrás da nossa porta um demônio de rabo de chifre que sai conosco para a rua para nos acompanhar, para fazer matar, para roubar, para pecar. Não! O demônio está dentro de cada um de nós. Nós somos um polo positivo e um polo negativo. Deus nos criou à sua semelhança e nos deu o mundo. Para fazer dele bom ou mal. Bom ou mal. Tão provado é a minha teoria que nós temos, através do homem, as grandes maldades feitas ao longo da história da humanidade, desde a retirada do povo de Deus do Egito, que foi perseguido por Faraó, a luta que Moisés teve que travar com aquelas pessoas que, não acreditando mais que ele descesse o alto da montanha com as tábuas da lei, começaram a adorar os seus próprios deuses,
bezerros de ouro e outras coisas mais que vocês sabem. Tá? Então dali travou-se uma luta, talvez um holocausto maior do que a Segunda Guerra Mundial. Então a guerra sempre fez parte da sobrevivência do homem. Então o homem, ele traz consigo esse estigma de maldade, sem precisar de demônio de rabo de chifre, que não está comprovado cientificamente a sua existência. Um segmento religioso criou este demônio. Outros segmentos religiosos aumentam a crença neste demônio de rabo de chifre, no afã de obter vantagem, no afã de obter dízimo, no afã de obter ofertas. Mas isso não é mérito somente lá dos nossos opositores evangélicos radicais, eletrônicos. Não. Isso existe também dentro da religião afro-brasileira. Porque existem muitas pessoas que se prevalecem do nosso segmento afro-brasileiro, que não é uma religião, para tirar proveito próprio. Quantos que dizem, quando atendem as pessoas, falam assim, olha, você tem um Exu, você está enfeitiçado, alguém fez um feitiço, você está imacumbado, então você precisa fazer esse tipo de trabalho que vai lhe custar tanto. São os aproveitadores, e esses aproveitadores, eles não pululam somente lá na igreja católica ou na igreja evangélica, mas também aqui dentro do nosso candomblé, infelizmente. Então, o demônio, se existe, esse demônio somos nós. Mas como Deus, ele é tão perfeito nas suas criações, ele nos criou também com a faceta, metade anjo, metade demônio. Então, se nós formos falar do demônio, nós vamos falar de todos os provocadores, dos grandes holocaustos, das guerras, de Hitler, de Stalin, do Antigo Testamento, enfim, pessoas que se deixaram levar pelo demônio, mas o demônio interno de cada um. Mas se nós formos buscar o lado anjo do homem, eu acho que nós vamos ter muito mais coisas maravilhosas para falar do que negativas. Porque é o homem que criou a penicilina, os antibióticos para curar as nossas doenças. Tá? O homem que manipulou a palha para cobrir as nossas casas, se hoje nós temos tetos, tá? De vinil, se nós temos teto de laje com isopor, enfim, todos os meios de segurança dentro de um prédio, dentro da nossa casa, as câmeras de vigilância, a educação. Hoje o povo tem mais condição de ser educado. Quer dizer, se formos falar também dos grandes mártires que lutaram por esse lado homem, nós poderíamos citar Mahatma Gandhi, o grande. Nós poderíamos citar também a Madre Teresa de Calcutá. Nós poderíamos citar aqui no Brasil Tiradentes, que no afã de libertar o seu povo, foi enforcado junto com seus companheiros, que cansado de ser espoliado, maltratado pela coroa portuguesa. Enfim, são tantos os exemplos que eu ficaria a noite toda aqui dando esses exemplos. Então esse é o nosso lado anjo. Então nós temos que acreditar, temos que ter a concepção de que nós somos o misto dos dois. Então nós temos a concepção de que nós somos anjos
e demônio. O demônio de rabo de chifre fica por conta de quem criou. Eles que fiquem com eles. Se está este demônio enchendo as suas burras de dinheiro, problema deles. Porque dia chegará em que eles terão que prestar contas. Não resta a menor dúvida. Bem, agora eu quero ir verdadeiramente ao nosso tema que nos trouxe hoje aqui. Bem, no ano de 2000, houve uma eleição bastante, deveras disputada, principalmente no âmbito do Senado, dos candidatos do Senado. Nós tínhamos 2 candidatos ao Senado, um que era o ex-prefeito Luiz Paulo Conde e o, até então, candidato César Maia. Tá? Então, o que aconteceu? No jornal O Povo, eu, o Babalorixá, o Vodum, o João Batista de Airá, e a minha esposa, a Noxê Mãe Rose do Ogum Choroquê, nós trabalhamos não porque o candidato César Maia ou Luiz Paulo Conde tenha nos pago ou tenha nos pedido para fazer algum tipo de afirmação, não previsão, mas de afirmação sobre as suas vitórias ou derrotas. Então trabalhamos sem sequer consultá-los. Por quê? Porque nós precisávamos de uma autoafirmação dentro do candomblé, dentro do tambor de mina, coisa que todo mundo tem que fazer esse tipo de autoafirmação, para saber a que veio. Então trabalhamos e logramos, através do nosso trabalho, sem consultar nenhum dos candidatos, quem seria o candidato vencedor naquelas eleições de 2000. Tá? Após a realização dos nossos trabalhos, dos nossos fuxicos, das nossas magias, nós conseguimos descobrir quem seria o candidato. E sem nem mesmo comunicar a nenhum deles. De posse dessa informação, eu, João Batista de Airá, o advogado, jornalista, o Vodum no Babalorixá, saiu em campo procurando um jornal que pudesse, a peso de ouro, publicar aquela minha afirmação. E de todos os jornais que eu procurei aqui no Rio de Janeiro, o Jornal Globo, o Jornal Extra, o Jornal Dia, a Notícia, nenhum deles se propuseram a publicar a nossa afirmação. Eu só fui encontrar agasalho no jornal O Povo, na Rua do Resende, que me aceitou de braços abertos, e publicou a minha matéria. E nessa matéria nós colocamos lá, 3 dias antes da realização das eleições para o Senado em 2002, nós colocamos lá, está aqui, cravado no jornal, senhor César Maia, que hoje é candidato de novo, e que nunca veio na minha casa, e que eu não faço questão, para dizer pelo menos um obrigado, porque eu não fui perguntar a ele, porque eu precisava daquilo para me autoafirmar. É uma autoafirmação da minha casa e da minha autoespiritualidade e da minha esposa. Porque eu estou certo no santo e no santo certo. Então eu impus para mim, para minha esposa, essa prova de fogo. Então nós publicamos no jornal O Povo do Rio,
3 dias antes das eleições. Nós publicamos, está aqui. Aí, do lado. No jornal O Povo. Aí, por embaixo. Aqui. Senhor César Maia. Aqui, ó. Senhor César Maia. O senhor já é o prefeito, desculpa, era prefeito, era candidatura a prefeito. O senhor já é o prefeito do Rio. Então não é previsão, foi uma afirmação que nós fizemos. Está aqui. Senhor César Maia, o senhor já é o prefeito do Rio. Acredite, João Batista de Airá e Mãe Rose da Oxum ao Pará, e ainda colocamos o número do nosso telefone 991 4894. 3 dias antes, colocamos aqui. Afirmação. Não obstante, as pesquisas divulgassem. Pesquisas confundem o eleitor. A previsão do resultado das eleições municipais do Rio de Janeiro apresentou ao público uma guerra não declarada entre o gigante Golias e o pequeno Davi. O gigante Golias seria o César Maia e o Davi seria o gigante Golias seria o Luiz Paulo Conde e o Davi seria o César Maia, né? E aqui, em caixa alta, pesquisa aponta a vitória de Conde, do Luiz Paulo Conde, por 420 mil votos. Matéria publicada no jornal Extra, tá? Da Globo. Tá aqui, ó. Pesquisas apontam vitória de Conde por 420 mil votos, tá? Quando foi no dia 1º de outubro, que foi o dia da eleição, ao final da noite, qual foi o resultado que nós tivemos? A vitória do César Maia por uma larga expressão de votos, confirmando-se assim, então, a nossa previsão, a nossa afirmação, conforme eu disse, afirmação. Mas aí vocês me perguntam, mas por que o senhor fez essa afirmação? Tá? Porque os nossos voduns, os nossos orixás, tá? Não que eu seja melhor do que ninguém, mas vendo da nossa importância, do nosso denodo, do nosso amor pelos orixás, pelos espíritos de luz, pelos encantados, nos deram esse presente. O presente não foi dado a César Maia, não.